E nesta terça-feira, o plenário da Câmara avançou na votação de medidas provisórias. Vamos saber o conteúdo dessas medidas com a repórter Dini Moraes, que acompanhou as votações e está lá no Salão Verde. Boa noite, Dini. Quais MPs foram votadas? Boa noite, Keila. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Bom, das 4 medidas provisórias que aguardam o posicionamento aqui do plenário da Câmara dos Deputados, 2 foram aprovadas na noite de hoje. Noite que estava prevista a votação da reforma política, mas como o texto ainda está sendo construído, está sendo fechado entre as lideranças, ela acabou ficando para amanhã, Keila. E o prazo dessas medidas provisórias que foram analisadas hoje também estava pequeno. Uma delas, por exemplo, vencia já na semana que vem. Mas eu vou começar pela mais polêmica delas, a MP 782, que reestrutura cargos aí administrativos cargos e funções, na verdade, órgãos, né, do Poder Executivo do Governo Federal. Ela extingue e cria cargos e órgãos. Por exemplo, cria o Ministério dos Direitos Humanos, mas o Ministério do Desenvolvimento Agrário deixou de existir. Mas entre essas criações e extinções, existe uma que era a mais polêmica delas. E essa medida provisória deu muito o que falar. Vamos ouvir um pouquinho da discussão entre os deputados. Essa é a medida provisória que foi feita para dar status de ministro ao senhor Moreira Franco. Senhor Moreira Franco, que vai ter a denúncia que contra ele foi feita, analisada por esse plenário. Então não é uma simples medida provisória de modificação de quadros ou de reorganização administrativa de ministério, coisa nenhuma. Essa reestruturação do governo por parte do presidente Michel Temer só visa melhorar a qualidade do serviço e a agilidade do governo. Esse é o propósito. O que importa é que nós queremos o melhor para o nosso país. E o melhor é um governo melhor estruturado para agilizar as demandas do dia a dia. Esse é o objetivo dessa medida provisória. Nós discutimos amplamente na comissão, eu que fiz parte da comissão que aprovou, a comissão mista que aprovou essa matéria, nós debatemos com a oposição, criamos de fato o diálogo e o entendimento e trazendo acima de tudo, senhor presidente, o compromisso de poder garantir de forma muito especial a atuação mais forte do Ministério dos Direitos Humanos e especialmente a atuação da pesca, que foi muito discutida, que agora vai para a presidência mais fortalecida, inclusive. Não há qualquer razão para essa chamada reestruturação administrativa. Querem naturalmente proteger o verdadeiro bunker para continuar praticando a corrupção que graça no Palácio do Planalto. Então, só para a gente deixar claro, essa medida provisória, ela dá status de ministério à Secretaria-Geral da Presidência da República, ou seja, dá status de ministro ao ministro Moreira Franco, que é citado na Operação Lava Jato, e com isso ele tem foro privilegiado. O pessoal chegou a pedir para retirar esse trecho da medida provisória e essa votação foi feita em separado. No entanto, apenas 5 votos mantiveram essa parte da medida provisória que foi agora enviada para o Senado, para avaliação do Senado agora. Para você ter uma ideia, Keila, foram 203 votos a 198. Foi um placar bastante apertado. Agora, também teve a votação de uma outra medida provisória, e essa sim foi mais tranquila, que foi a medida provisória 779, que permite a reprogramação de pagamentos das concessionárias que hoje administram os aeroportos junto ao governo federal. Então elas têm que pagar a outorga e essa medida provisória ela permite que os pagamentos sejam então reprogramados. Essa medida provisória também vai para análise do Senado agora, Keila. Obrigada, Dini. Dini, uma outra questão é a pauta de amanhã. O que a gente tem de previsão para a pauta de amanhã no plenário? Então, Keila, a reforma política acabou ficando para amanhã, né? E também a medida provisória 783. Essa medida provisória também é polêmica. Por quê? Porque ela cria um novo programa de descontos e parcelamento de dívidas que empresas e pessoas têm junto ao governo federal. É um programa grande de renegociação, que é chamado de Refis, e está sendo negociado até o último momento junto ao governo federal, junto também aos representantes de empresas e também grupos de interesse aqui
junto aos parlamentares, né? Essa votação é prevista para ser a primeira votação de amanhã. Passada a votação da MP 783, a MP do Refis, passará então a proposta de emenda à Constituição 282, que é a da reforma política. É aquela que já foi votada na semana passada, que já teve o texto principal aprovado, inclusive já 2 vezes, só que só faltam 3 trechos para serem aprovados. Aquela que trata das coligações e da cláusula de desempenho, aquela resultado mínimo que os partidos precisam ter nas urnas para ter acesso ao fundo partidário e à propaganda na TV e no rádio. Depois dessa proposta de emenda à Constituição, que trata das coligações e da cláusula de desempenho, aí sim viria a proposta que trata do financiamento das campanhas eleitorais. Lembrando que as campanhas não podem mais receber doações de empresas e há a previsão de uma criação de um fundo público para custear aí os gastos que são feitos nas campanhas eleitorais. Hoje foi aprovado no Senado uma proposta nesse sentido, com a criação aí de um fundo público que previsto aí em cerca de 2 bilhões de reais para esse fundo, e também é uma outra proposta aqui no plenário da Câmara também tratando disso, inclusive tratando das regras de divisão desse dinheiro entre os partidos e entre as eleições. O presidente Rodrigo Maia falou agora há pouco aqui na saída do plenário e ele disse que amanhã tudo isso será colocado em votação. O deputado Vicente Cândido, que foi o relator da Comissão Especial de Reforma Política, vai ser o relator também dessa proposta que vem do Senado. Então, ele vai fazer aí uma junção desses textos e vai colocar em votação. Vamos ver o que vai sair para votação, porque ainda vai ser feito várias negociações, várias conversas entre as lideranças partidárias até que a votação realmente comece no plenário, Keila. Tudo isso num prazo muito mais apertado, né? Já que não houve votação hoje de reforma política, amanhã já temos um prazo menor ainda. Exato, Keila. O prazo está passando, o tempo está passando, mas eles estão tentando buscar um texto mais consensuado aí entre os parlamentares, né? Por exemplo, essa questão do financiamento era muito polêmica justamente porque muitos parlamentares diziam que tinham medo de que dinheiro de áreas essenciais como saúde, segurança, educação fosse parar, né, nas campanhas eleitorais. E os parlamentares aí foram estudar fontes de financiamento para as campanhas eleitorais e propuseram, por exemplo, emendas parlamentares, né, que parte desses recursos virão das emendas parlamentares, segundo essa proposta que está vindo do Senado, Keila. Então, eles estão em busca de maior negociação e vale a pena a gente lembrar, né, como você falou de prazo aí, vale a pena a gente lembrar, para que as regras valham já para o ano que vem, todas as propostas precisam estar aprovadas e já em vigor no dia 7 de outubro. Obrigada, Dini. Boa noite, Keila.